Diz assim a palavra do Senhor. Com essa confiança, resolvi ir, primeiro, encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. E, por vosso intermédio, passar na Macedônia. E da Macedônia, voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne? De sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Oremos, meus irmãos. Senhor, por favor, fala ao nosso coração nessa manhã e edifica a tua igreja. Que a tua igreja seja edificada nessa manhã. Que a tua igreja seja orientada. Minha vida, nossa vida, nós estamos aqui para sermos visitados por ti ao ouvirmos a tua palavra e sermos, ó Deus, tratados, conduzidos, Senhor, ensinados pelo teu Santo Espírito. Eu peço, Senhor, que saiamos daqui, ó Deus, melhores do que chegamos. Que saiamos daqui, Senhor, renovados e abençoados em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos. Quando eu me proponho, a fazer a exposição de um livro, é um desafio muito grande. E olhando para esses versos, que compreende aqui, de 15 a 22, quando eu olhei para esse verso, eu falei, rapaz, eu acho que eu vou pular isso aqui. Porque eu tenho pouco tempo para explicar o que está se passando aqui. Mas aí vem uma voz, eu não sei se é do Espírito, da minha consciência, dizendo o seguinte: a proposta é também que quando a igreja pegar a carta aos Coríntios, eles saibam também o que quer dizer cada um desses capítulos e versículos. Então, se eu pulasse esse, eu diria, alguém da igreja dizia, eu nunca aprendi sobre esse capítulo aqui, pelo menos aqui na igreja não. Mas como a gente se propôs, então, vamos aceitar aqui esse desafio. Nós, irmãos, começamos falando sobre a exaltada saudação do apóstolo, onde ele fala sobre a exaltada posição apostólica, a exaltada posição da igreja e também a exaltada posição do evangelho. Depois nós falamos sobre de 3 a 7, sobre o conforto divino em meio à aflição, o quanto nós somos confortados, e essa carta fala muito desse conforto e desse paradoxo, o poder de Deus que se manifesta na nossa fraqueza. Falamos sobre a obra de Deus no sofrimento do cristão, o que Deus faz quando o cristão sofre. Falamos sobre como se defender de falsas acusações. E hoje eu quero falar sobre ministrando em meio às aflições. Eu quero explicar o que está se passando aqui. Já haviam uns 5 a 6 anos que Paulo havia fundado essa igreja. E agora ele recebe um comunicado por parte de Timóteo que havia divisão na igreja. Havia um levante, um grupo vindo de Jerusalém, que pseudo-apóstolos se auto-intitularam apóstolos e foram para lá dizendo que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma. E eles observam o apóstolo Paulo e fazem uma apurada observação para pegar falhas na vida do apóstolo Paulo. Eles querem detonar o apóstolo Paulo, eles querem descredenciar, desmerecer, eles querem preterir, eles querem rebaixar o apóstolo Paulo. E só que, se eles conseguem persuadir a igreja, e já havia conseguido persuadir parte da igreja,
de que Paulo não era, de fato, um apóstolo, genuinamente apóstolo, então a fala do apóstolo Paulo seria também desmerecida. Bom, já que ele não é apóstolo, então vamos esquecer tudo que ele disse. Inclusive, tem até uma celeuma aí entre nós, por exemplo, a gente canta alguns hinos, né? Os músicos sabem disso, a gente canta alguns hinos, mas o autor da música, quando ele fez a música, ele estava firme. Agora ele virou um mundano, e a gente canta ou não canta a música do camarada? Enfim, há os que dizem sim, os que dizem que não. Enfim, eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra, né? O que ele falou da Bíblia, de Cristo, então isso continua. Mas a pessoa que se ressentem disso, de fato, alguns se ressentem disso, né? Enfim, esse tipo de coisa. E aqui Paulo, eles querem desmerecer Paulo. Só que desmerecer Paulo desmerece o Evangelho. Desmerecer o Evangelho, então se o Evangelho não é genuíno num lugar, aquilo não é uma igreja. Se o Evangelho não for genuíno aqui, não interessa se tem pastor, se tem placa, se tem microfone, não interessa se tem uma cruz. Se o Evangelho não é genuíno, isso aqui não é uma igreja. Então, esse é o problema. Eles começam, então, várias acusações. Dentre tantas, Paulo está sofrendo demais. Tudo dá errado na vida desse homem. Não é possível que esse homem seja de Deus, já que tudo dá errado. Olha como é que ele sofre. Olha como é que as coisas dão errado para ele. E olha como é que ele está pagando um preço muito alto. Se Deus fosse com ele, não estaria tendo essa vida ruim, não. E Paulo, então, ele usa a acusação deles como a sua autenticidade. Ele está sendo acusado. Não, e é isso que me autentica. Na verdade, é isso que me autentica. E ele faz, junto ao seu argumento, nós já falamos sobre isso aqui há 3 e 2 domingos atrás. Agora também tem uma segunda acusação, muito séria, e é essa que eu quero explicar para os irmãos e fazer uma aplicação aqui rapidamente. De ser dúbio nas suas decisões. Paulo é um cara inconstante, ele é dúbio nas suas decisões. Paulo não é um homem confiável, porque ele fala uma coisa, ele diz uma coisa e faz outra. Ele fala uma coisa e faz outra. Então nós não podemos confiar no apóstolo Paulo. Então o texto que você leu comigo, né, 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 22, é exatamente isso que está acontecendo. E eu dividi esse texto aqui da seguinte forma. Do versículo 15 ao 16, Paulo é um relato dos planos de viagem dele. No versículo 17 é a declarada acusação. No versículo 18 a 22 é a defesa de Paulo contra essa acusação. Então, o que a gente pretende fazer hoje nessa manhã aqui, pastor, com esse texto? Mantenha sua Bíblia aberta, abre sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta aí para a gente trabalhar isso aí. Nós vamos trazer aqui 3 aplicações para as nossas vidas de igreja. Inclusive, há quem diga que essa carta de 2 Coríntios ela tem conotações de uma carta pastoral. O que é uma carta pastoral? Carta pastoral, como Timóteo, Filemão, Tito, essas cartas pastorais é como se fosse, né, um pastor discipulando alguém para trabalhar na obra de Deus. Então, a carta de Timóteo se deu a isso, né, de Tito, outras mais, Paulo ensinando a um homem a como proceder, a um homem como agir. Então, aqui também é um grande serviço que essa carta presta também a nós que estamos engajados no ministério. Quem está engajado no ministério aí, diga amém. Então, tem aplicações aqui importantíssimas para mim e para você também. Mas primeiro deixa eu explicar o que está acontecendo aqui, assim, trazer clareza, desdobrar isso aqui, para que a gente entenda. Vamos ler o versículo, por favor, de novo, de 15 e 16. Aí eu vou pedir para você ler comigo. Vamos ler 15 e 16. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesse um segundo benefício. 16. E por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia, voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Então, o que ele estava pretendendo fazer? Ele estava pretendendo ir a Macedônia, né? Ele ia a Corinto, vai a Macedônia, volta a Corinto de novo. Então, ele ia a Corinto, ia a Macedônia e volta. Aí, por isso que ele fala aqui de ter, né, uma dobrada honra, uma dobrada glória. Ele vai falar isso aqui. Encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós. E quando ele chegasse, ele ia para Corinto, ia para Macedônia, voltava para Corinto. Quando chegava em Corinto, ele fazia a coleta, porque a igreja de Jerusalém, da Judéia, estava passando necessidade, e ele ia levar para lá. Então, esses eram os planos do apóstolo Paulo. Só que ele não fez isso. Ele disse que ia fazer, mas ele não fez. E aí, de forma exagerada e persuasivamente cruel,
ele diz, opa, olha aí, ele não cumpre a palavra. Se ele é um homem inspirado, ele não fala da parte de Deus, não é Deus que está guiando a vida dele, então como é que ele diz que vai fazer alguma coisa e não faz? É Deus que não falhou? Não, Deus não falha, então ele está falho. Então esse homem aí, a gente não pode confiar nele não. Então Paulo, irmãos, estava sendo acusado assim. Ele promete isso. 1 Coríntios capítulo 16, dá para ler daí? Diz assim, olha, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque eu não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então, esse é o plano que o apóstolo Paulo está tendo aqui. Na verdade, é mais ou menos assim, né, os planos de viagem dele. Plano A, ficar em Éfeso até Pentecostes. Ficar aqui até Pentecostes. E quando ele fosse a Macedônia, ele iria a Corinto. Ia ficar um tempo maior lá em Corinto, depois ser enviado por eles, né, com ofertas para Jerusalém. Mas quando Timóteo chega lá, trazendo carta para ele, trazendo recomendações, trazendo informações de que havia, né, uma divisão, uma rebelião lá, Paulo, então, ele não faz mais isso. Ele não permanece tanto tempo em Éfeso. O que ele faz? Ele vai imediatamente, ele vai para lá. Imediatamente. Depois iria para Macedônia, e aí voltaria para Corinto e depois para Jerusalém. Ele mudou. Paulo mudou o que tinha que fazer. Quem entendeu, diga amém. Ele mudou completamente o que ele deveria fazer. E com isso, eles se ofendem com isso, esses pseudo-apóstolos, acusadores, perseguidores, acusam Paulo. Paulo queria fazer uma visita alegre de um pai. Ele queria fazer uma visita alegre, permanecer muito tempo. Mas, como Timóteo disse que havia uma rebelião, ele falou, eu não posso deixar isso para depois, não. Eu preciso, então, ir logo agora. Se transformou numa visita dolorosa. Inclusive, tem uma carta, que a gente não tem essa carta, que ele escreveu, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que ele escreve que é uma carta dolorosa. Capítulo 2, versículo 4, diz, porque no meio de muito sofrimento e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficassem entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em uma grande medida. Então, ele escreveu uma outra carta nesse interim, e aí sim, depois foi para Macedônia, onde descreve a carta de 2 Coríntios, que é essa carta que a gente está. A carta de 2 Coríntios foi quando ele estava já na Macedônia. Ele já havia passado por lá, e foi uma visita muito desgastante para ele. E ele sofreu muito com isso. Bom, irmãos, com isso, Paulo faz esse relato dizendo, olha, eu não fui aí, e eu eu mudei os meus planos para com vocês, para resolver esse problema. E foi um período assim muito difícil para mim. E ele escreve até sobre isso. Ele disse que ia fazer uma coisa, mas ele mudou porque ele soube da rebelião e Deus o orientou assim. Repete comigo, Deus o orientou assim. Deus orientou ele assim. E Paulo estava bem intencionado, porque sabe quando você está muito aborrecido, não é hora de falar, você tem que se acalmar para falar? É alguma coisa desse tipo assim. Então, esse é um relato da viagem do apóstolo Paulo. Agora, irmãos, vamos ver aqui essa declaração de acusação que fizeram. Então, agora começam a acusar Paulo. Vamos ver o verso 17, como é que é essa acusação? Lê comigo aí o verso 17 na sua Bíblia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Ou seja, eles aqui, irmãos, prestem atenção, isso é importante, completamente fora de proporção, não teve proporção para isso, mas completamente fora de proporção, eles pegam esse gancho e começam a acusar o apóstolo Paulo. Isso é muito sério, acusar um apóstolo de não ser apóstolo. Então você também está acusando Jesus de não ter chamado ele. Então você também está acusando que o evangelho que ele está pregando não é o dele. É isso que está acontecendo aqui. Então, completamente fora de proporção, o acusam. De quê? Paulo faz perguntas retóricas aqui. Nas perguntas retóricas, né, o não é o óbvio. E aí, aqui, nesse caso, o não é o óbvio.
E aqui, a primeira acusação, você vê, Paulo fala 3 coisas no versículo 17 que estão acusando ele. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade. Por que Paulo fala isso? Porque escreveram para ele dizendo, você agiu com leviandade. Disseram para ele isso. Ou deliberado, ou delibero acaso segundo a carne, Paulo está agindo na carne. Disseram que ele estava agindo na carne. Em terceiro lugar, disseram que Paulo não era confiável. Quando Paulo diz sim, pode ser um não. E quando Paulo diz não, pode ser um sim. Lembra que Jesus disse? Sim, sim. Repete comigo. Sim, sim. Não, não. O que passar disso, procedência maligna. E aqui eles estão usando isso. Estão dizendo, olha, Paulo ele usa o sim e o não. O sim do Paulo pode ser um não, o não do Paulo pode ser um sim. Estão arrasando com Paulo, irmãos. Estão arrasando com Paulo. Então aqui, essa palavra, né, ela no grego, elapria, ela quer dizer, por capricho, né, instabilidade, a pessoa ela é inconstante. Ela age conforme melhor ela se adapta. Então, ela muda as suas decisões, ela muda a sua palavra conforme ela se adapta. Ou seja, olha, por exemplo, eu vou, pode contar comigo que tal dia eu vou fazer parte aí desse trabalho na igreja. Aí aparece uma oportunidade bacana, sei lá, de um entretenimento e tal. Aí a pessoa, olha, sabe aquele sim que eu dei para você? Não é bem sim, não é não, porque agora, mas quando você deu sua palavra que estaria. Não, mas sabe como é que é, né? Irmãos, brasileiro adora isso. E carioca é que puxa a banda. O carioca puxa a banda. Ele gosta de dar um jeitinho, de dar uma enrolada, de sair pela tangente, e o sim não é não, e deixa para lá, e leva tudo na brincadeira. E Paulo está sendo acusado disso aqui. Mas Paulo aqui, irmãos, ele se defende dessa acusação, dizendo não. Por favor, ele vai se defender daqui a pouco. Eu estou mostrando a primeira acusação. Segunda acusação que fazem contra o apóstolo Paulo, ele diz, porventura, ou determinado terei porventura agido com leviandade, ou eu tenho deliberado segundo a carne. Ou seja, a segunda acusação, deixa eu pular aqui para o sim e para o não, ele fala sim e não e sim. Ele não respeita e não sustenta uma palavra só. Quando diz, né, aqui simultaneamente o sim e o não, jamais a gente pode dizer simultaneamente o sim e o não. Ou é sim, sim, ou é não, não. Mas ele é acusado de fazer esse jogo, né, de esperto, de malandro, né, com segundas intenções. Paulo está sendo acusado disso aqui. Isso aqui é grave demais, irmãos. E a terceira e última acusação, ele decide segundo a carne. Aqui, irmãos, essa decisão segundo a carne é fortemente contrastado em toda a Bíblia. A Bíblia traz esse contraste, né, da carne e do espírito. Quem age pela carne é carne, quem age pelo espírito é espírito, quem pende para a obra da carne é morte, para o espírito é vida. E Paulo é acusado de estar agindo para com aquela igreja na carnalidade. Nessa terceira acusação. E aí, irmãos, nós entendemos então, né, o relato dos planos da viagem de Paulo. Não foi algo simples que aconteceu, mas eles tomaram, né, ocasião para acusá-lo. Nós entendemos aqui essa declarada acusação, e agora nós vamos ver a defesa que o apóstolo Paulo faz. Do verso 18 a 22, ele faz uma defesa. E como é que foi essa defesa que ele faz? Diz assim em versículo 18. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ou seja, Paulo é acusado, né, de ser dúbio nas suas decisões, agir levianamente. Paulo é acusado de dizer sim e não. Paulo é acusado de agir segundo a carne.
por não ter cumprido a sua palavra, e por 2 vezes ele refez aí o seu itinerário para com os coríntios. E essa acusação, ela é grave demais, ela é forte demais. Eles estão desmerecendo, desqualificando e colocando em xeque a autenticidade do apostolado do apóstolo Paulo. E isso, como já disse, reiteradamente tem dito para os irmãos, isso então ia comprometer também o evangelho que ele anunciava. Quem entendeu, diga amém. Isso está acontecendo, irmãos. E agora Paulo vai se defender. E nós temos aqui 3 aplicações para fazer. Primeiro, vamos ver qual foi a defesa do apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo, irmãos, no versículo 18, ele vai dizer assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Então, Paulo, ele chama Deus para ser testemunha. Ele coloca: olha, vocês estão me acusando de eu não ser fiel, mas eu quero dizer que Deus, ele é fiel. E eu chamo Deus para ser testemunha de que a nossa palavra não é sim e não. A nossa palavra é sim e sim. A fidelidade de Deus e a fidelidade para com Deus estabelece a fidelidade de Paulo aos coríntios. Irmãos, como cristãos, nós esperamos que, se você é fiel a Deus, então você é fiel na sua palavra, nos seus relacionamentos. O que se espera de um cristão é que, se ele é fiel a Deus, ele é fiel, então, quando ele diz que vai fazer uma coisa, e ele faz. Mesmo, como diz o salmista, a custo de dano próprio. Se empenhou a palavra, não volta atrás. Essa palavra tem que ser cumprida. Há tempo que hoje nós temos, irmãos, um número incontável de cartórios no nosso Brasil. Na verdade, o cartório, ele muito existe porque nós não podemos confiar na palavra de ninguém. Então, nós vamos reconhecer isso, vamos oficializar essa documentação via cartório, para que eu tenha como reclamar de você o que você está dizendo a meu respeito. Então, nós fazemos um contrato, e esse contrato nós registramos em cartório. Mas isso é feito, meus irmãos, porque a nossa palavra é sim e não. Se fosse sim, e esse sim permanecesse até o fim, nós não precisaríamos de cartório. Nós não precisaríamos disso. Então, Paulo está dizendo: opa, Deus é fiel. E eu chamo Deus, que é fiel, a autenticar a minha fidelidade para com vocês. Eu não estou agindo na carne, eu não estou agindo sim ou não, eu não estou agindo assim. E Deus é testemunha disso. O que eu estou fazendo é na direção de Deus, e o que eu estou fazendo é o melhor para vocês. Então, Paulo aqui, ele começa então a sua defesa. Segundo lugar, ele diz no versículo 19: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Qual é a argumentativa, qual é a argumentação de Paulo aqui? Eu e meus companheiros pregamos a Jesus. E como vocês podem me acusar de não ser quem sou, se o próprio Jesus me comissionou? Então, se em Jesus Paulo teve o sim para ir até eles e pregar o evangelho e se converteram, como é que agora eles estão dizendo que Paulo não é apóstolo? Então, ele disse: Cristo é sim. E ele diz, fazendo menção ao versículo 19: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim não, mas sempre nele houve o sim. Então, Jesus deu o sim para Paulo, deu sim para Timóteo, para Silvano, deu sim para abrir a igreja de Corinto, deu sim para ele ser pregado lá, deu sim para ver batismo e conversão, estabelecimento da igreja. E ele diz: olha, Cristo é o sim, e vocês disseram que sim, inclusive vocês se converteram, inclusive fomos nós que anunciamos o evangelho, como é que vocês estão dizendo que nós não somos? Isso é um absurdo. Paulo, irmãos, ele está se defendendo de maneira muito contundente aqui. Em terceiro lugar, ele diz: olha, a minha mensagem é clara. Eu não tenho sim e não. O que eu escrevi para vocês é o que vocês devem entender. Que eu não fui por esse motivo e que eu mudei exatamente por esse motivo. Não tem um duplo sentido, não tem segundas intenções. Cristo é o sim de Deus para todas as promessas. E nele nós temos um amém. Olha o que ele diz em versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Ele está dizendo aqui, irmãos: olha, vocês anunciaram o evangelho, eu anunciei o evangelho a vocês e vocês se converteram.
E vocês entendem que, e de vocês veio também o amém para a glória de Deus. E fui eu que fiz isso. Então, ele está dizendo que esses coríntios, irmãos, eles proferiram, né, o amém para a glória de Deus por intermédio do apóstolo Paulo para Cristo Jesus. Agora eles estão dizendo que Paulo não é mais apóstolo. Ele diz, foi por nosso intermédio. Por que vocês estão fazendo isso? Eu não estou entendendo. E olha, se de fato Deus, em Cristo Jesus, dá o sim, e se Paulo foi comissionado, e quando no seu evangelho houve conversão e estabelecimento da igreja, então essa cadeia, ela é íntegra, ela é correta, ela é honesta. E eles estão desfazendo, dizendo, não, Paulo, nós não estamos entendendo, eu acho que você está agindo na carne, eu acho que você diz sim e diz não. Mas quem diz sim e não ao mesmo tempo não procede de Deus. Porque quem procede de Deus diz sim, sim, ou não e não. Quem está entendendo, diga amém. Isso está acontecendo, irmãos. Eu acho que, ao olharmos para aqui, a gente está vendo a importância, né, do Evangelho, ele ser entregue por gente idônea também, por gente temente a Deus. E por último, né, Paulo está dizendo aqui, fazendo a sua defesa, trazendo a autenticidade para o seu ministério, ele usa agora um argumento irrefutável. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 21 e 22. Vamos ler junto, 21 e 22? Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é quem? É Deus. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso quê? Coração. Você está entendendo a discussão? Olha o versículo 21. Tenta entender o que está sendo dito no outro lado da linha do telefone. Olha o que ele diz. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Então, ele está contra-argumentando o que está sendo dito do outro lado da linha. O que está sendo dito do outro lado da linha? Paulo, você não está confirmado entre nós. Porque você mudou tanto o teu itinerário, você mexeu tanto na tua agenda, que nós não estamos mais acreditando em você. O teu sim é um não, o teu não é um sim. Eu acho que você está agindo conforme a tua conveniência. Isso é carnalidade. E eu acho também, Paulo, que você está agindo de maneira dúbia. E isso ia descredenciar o apóstolo Paulo. Aí ele vem do lado de cá e diz, versículo 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. E aí ele contra-argumenta, falando sobre, né, essa ação do Espírito Santo, que foi na vida dele e é na sua vida também. O que ele diz aí? Olha o que ele diz. O Espírito que dá uma unção, é o Espírito que nos dá uma unção e nos consagra. É um selo que nos autentica. É um penhor, um adiantamento, um depósito de garantia. Olha, Deus me autenticou. E qual foi a autenticação que Deus fez na vida do apóstolo Paulo? E ele faz defesa. Eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Você pode repetir? Eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Se alguém perguntar para você, você é um crente mesmo? Olha, o Espírito de Deus deve testificar com o seu Espírito que você é um filho de Deus. E como é que você deve ter essa certeza inabalável? Primeiro, você recebeu uma unção para consagração. Segundo, você recebeu um selo, que é a circuncisão do coração, que autentica você. E terceiro, você recebeu um depósito, um adiantamento, uma garantia. Numa negociação, né, normalmente até hoje, nos tempos bíblicos era mais complicado, mas hoje, você, por exemplo, vai comprar um bem, né, um carro, um imóvel. Normalmente com carro e imóvel acontece isso. Você dá um sinal de garantia. Você dá o sinal, você vai embora, eu vou voltar para pegar o que é meu, porque eu já depositei um sinal aí e isso é meu. Sabe o que Deus fez? O nosso Deus, diz o texto aqui, versículo 22, ele nos selou, né? Ele nos deu o penhor, esse depósito, né, em nosso coração. Então, ele também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ele fez um depósito. Deus colocou o Espírito Santo dele na sua vida, no seu coração. Ele fez um depósito, ele fez um adiantamento. E um dia, ele vai completar essa obra, restaurando-nos completamente e nos levando completamente para si. Mas ele já fez esse depósito. Ele não volta atrás. Quem tem o Espírito de Deus aqui, diga amém. Deus não volta atrás, ele já depositou.
e ele vai fazer essa redenção, né, essa libertação, essa compra completa. Ele vai consumar isso tudo na cruz. Aquele que nos confirma convosco. Ou seja, Deus que nos confirma. Eles foram salvos por intermédio do apóstolo Paulo. E agora eles negavam que Paulo era um apóstolo genuíno. Mas ele está dizendo, aquele Deus que nos confirma no meio de vocês, nós somos confirmados no meio de vocês, porque nós pregamos o Evangelho, porque nós temos o Espírito Santo, porque vocês se converteram, porque em Deus nós temos o sim. Em Deus nós temos o sim. Então, irmãos, agora preste atenção. Tendo entendido o texto, eu quero fazer 3 aplicações para as nossas vidas. 3 aplicações para a nossa vida. Eu acho que a primeira coisa que eu quero que você atente e alcance é o seguinte. O que está acontecendo aqui, repete comigo, é sério demais. Porque se eles tivessem razão, olha só, deixa eu explicar para vocês uma coisa importante. Se esses pseudo-apóstolos e parte da igreja de Corinto tivesse a razão, Paulo, então, não era um genuíno apóstolo. E se Paulo não fosse um genuíno apóstolo, ele teria atingido até você, porque parte da sua Bíblia tinha que ser rasgada e tirada daí. Porque boa parte do Novo Testamento, nós temos aí um legado literário do apóstolo Paulo. Então o negócio que está acontecendo aqui é sério demais. Sério demais. E descredenciar o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, quando escreve aos Romanos, quando escreve a Tito, quando escreve a Timóteo, quando escreve a Filemão, quando escreve aos Efésios, quando ele escreve a carta de Filipenses, e a descredenciar o apóstolo Paulo nisso tudo aqui. Arranca isso tudo. Sério demais estava acontecendo. Então Paulo se defende. Paulo, ele explica a questão do seu itinerário, da sua viagem. Paulo, ele menciona no versículo 17 as 3 acusações. E Paulo, ele se defende fazendo menção, né, a Deus como testemunha, fazendo menção à ação do Espírito Santo. E agora, irmãos, eu queria trazer 3 aplicações. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa igreja e o que isso tem a ver com a minha vida? Bom, irmãos, vamos supor que nós aqui fôssemos acusados ou nós encontrássemos, né, na vida dos nossos irmãos aqui, elementos das mesmas coisas que o apóstolo Paulo foi acusado. Isso poderia ou não nos descredenciar? Isso macularia ou não a nossa identidade cristã? Se Paulo ficou tão preocupado com isso, e se Paulo ele gastou tempo, né, se defendendo e registrou, e o Espírito Santo que fez isso e canonizou e se santificou essas palavras, repete comigo, essas palavras são santas. Então, se essa história está aqui, é porque isso aqui é muito grave. Se essa história está aqui, é porque isso aqui é muito grave na vida do apóstolo Paulo. Agora, irmãos, eu não sou o apóstolo Paulo, diga para o seu vizinho, você também não é Paulo. Mas nós temos algumas semelhanças com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para trabalhar em tempo integral. Diga para o teu vizinho, você também. O apóstolo Paulo é um representante de Cristo. Diga para o teu irmão, você também. O apóstolo Paulo tinha responsabilidade com a evangelização. Diga para o seu vizinho, você também. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele estava para falar em o nome de Jesus e viver para a glória do nome de Jesus. Diga para o seu vizinho, você também. Então, em primeiro lugar, eu quero que a gente termine, desconstrua, vamos a demolir essa pseudo-distância que a gente fica do personagem Paulo apóstolo. Nós ficamos tão distantes dele, dizendo, pois sei lá, o cara é de outra staff, de outro nível, é outro gabarito, isso aí é com ele. Não, isso aí é com a gente. Se está aqui, senão tratavam isso de foro íntimo lá entre eles e resolviam lá e tudo bem, tocava, a gente não precisava saber essa história. Nós não precisávamos saber essa história se ela não tivesse que afetar a nossa vida, meus irmãos. Mas essa história, ela precisa afetar a nossa vida, porque ela é importante, assim como a afetaria do apóstolo Paulo pode estar afetando a minha, a sua e a nossa também. Então nós temos aplicações aqui importantíssimas. Porque senão, nós vamos aí negociando, fragilizando e colocando cada vez um evangelho mais ralo, uma vida cristã mais pagã do que vida cristã, uma vida muito superficial. Então eu queria de novo ler com você o versículo 17, aí na sua Bíblia,
E vamos ler em alta voz, e aí a gente interage aqui. Leia comigo. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne? De sorte que haja em mim simultaneamente o sim ou não? Então, 3 acusações. A primeira dela, essa palavra leviandade, já expliquei para os irmãos, esse duplo sentido, essa questão de você mudar conforme a conveniência. A segunda acusação que eles trazem aqui para o apóstolo Paulo é deliberar segundo a carne. Ou seja, o que vai mais favorecer o meu conforto? O que vai mais favorecer o meu interesse particular? É isso que eu vou decidir. É isso que eu vou decidir. E terceiro lugar, né, a minha palavra ser sim, eu digo sim, mas estou pronto para dizer não, dentro do sim. Eu digo sim para você, mas qualquer coisa eu mudo para não. Ou eu digo não, qualquer coisa eu mudo para sim. Depende da minha situação. Depende do que eu gosto. Depende do que eu quero. Depende de como eu estiver no dia. Depende disso. Então, eu quero dizer para os irmãos que tem 3 aplicações aqui. A primeira dela, a inconstância é uma carnalidade. Ser inconstante, elapria, é uma carnalidade. Usado de inconstância, volubilidade de mente. Dizer uma coisa e fazer outra convenientemente. Dizer uma coisa e fazer outra convenientemente, meus irmãos, é uma carnalidade. Isso descredencia você como cristão. Se você disse sim, que seja sim. Se você disse não, que seja não. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Ou seja, primeiro, aqui, essa questão dessa carnalidade, pois Paulo, irmãos, ele está mostrando para nós, e isso traz para nós, que agir na obra de Deus com inconstância, né, para favorecer a nossa carne, usando o sim e o não e o sim, isso é pecado. É um pecado que a gente comete. E isso nos descredencia. Isso dá motivo do acusador, sabe, colocar o dedo em riste e ele trabalhar contra nós. Nós, irmãos, como membros de igreja, nós não podemos nos dar a inconstância. Como membro do corpo de Cristo, você não pode ser inconstante. Você tem que permanecer. E essa inconstância, ela é uma carnalidade que a gente deve rechaçar, repelir, expulsar, crucificar com Cristo Jesus lá na sua cruz. Essa aplicação, irmãos, de que a carnalidade, né, a inconstância é uma carnalidade, ela tem afetado muitas igrejas. Olha, nós somos um grupo de trabalhadores aqui. Nós temos um grupo de trabalhadores e temos um grupo de membros aqui. Os trabalhadores têm um compromisso para com essa igreja e os membros também têm um compromisso para com essa igreja. Né, de nós zelarmos uns pelos outros, de nós ministrarmos, cuidarmos. A igreja não é sustentada pelo pastor, a igreja é mantida por todos nós. E nós precisamos nos cuidar, nos visitar, nos aconselhar, nos perdoar, nos tolerar, nos suportar. Nós precisamos evangelizar. E quando a gente entra para uma igreja, a gente diz sim. Ah, não, pastor, meu sim é um sim, mas não também. Não. Repete comigo, isso é grave. Paulo se importou com isso. Isso está registrado aqui para que eu e você esperte. Opa, eu não posso fazer isso. Eu não posso ser inconstante. Se minha palavra, se eu disse que vou, eu vou. Se eu disse que posso, eu posso. Eu não posso agir conforme a minha conveniência. Não posso agir conforme, sabe, as minhas individuais e egoístas adequações para o meu bem-estar. Não posso fazer isso. E Paulo estava sendo acusado disso. Paulo, você disse que sim, mas é não, mas o teu não é o sim, sim ou não, você está meio estranho. Paulo, não, chame Deus como testemunha, eu que entreguei o evangelho para vocês, não é nada disso. E ele entra firme, irmãos. E ele entra com o pé na porta. Não, isso não. Isso não. Eu sou pecador, falho, mas isso não. Isso aí, o que eu disse, eu não estou agindo na carne. Eu não estou agindo, o meu sim não é o não. Eu não estou agindo com leviandade. Eu não estou sendo dúbio, não. Eu estou mantendo a minha palavra. Ah, irmãos, eu quero que oremos para que a nossa igreja, para que as igrejas da nossa cidade toda, elevem o seu padrão de compromisso com as coisas de Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos jejuar.
nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos evangelizar. O amém quer dizer um sim. Então, quando a gente convoca você para uma dessas coisas, você não tem que dizer não. Você tem que dizer sim com a sua presença. Amém, irmãos? Você tem que dizer sim com a sua presença. Porque o amém é um sim. E aí você está dizendo amém, o seu amém não pode ser um não. O seu amém tem que ser um sim. Sim, sim. E quando estiver difícil para você, continue sendo sim. E quando as coisas apertarem, continua sendo sim. E quando estiver muito difícil, continua sendo sim. Eu contei para os irmãos, uma vez, uma brincadeira, não é uma brincadeira, eu liguei na pandemia para o bispo Carlos Alberto, e ele quase morreu, né? Na pandemia ele quase partiu. Eu liguei para ele, bispo, como é que está? Tudo bem? Ele tem um jeito, né? Ele nunca fala que está mal, ele pode estar morrendo. Eu acho que quando a gente for sepultar ele vai dizer, está tudo bem, tá? Vocês que se virem aí, porque está tudo bem. Mas eu disse para ele, e aí, bispo, está tudo bem? Ele estava na cadeira de roda, sem conseguir andar. Aí ele falou, por aqui está muito bem. Que bom, eu queria orar pelo irmão. Você pode orar. Mas deixa eu dizer uma palavra para você, pastor Edilson. Se você disse sim para Deus, se você não puder fazer de pé, faz se arrastando. Eu guardei aquilo e falei com os homens da igreja. Se você disse sim para Deus, se você não puder fazer de pé, fala para o teu vizinho aí, faz se arrastando. Se você disse sim, honre o teu sim até o final. A inconstância é uma carnalidade. É o que a gente aprende aqui. Porque Paulo foi acusado disso, é importante. Segundo lugar, a teologia, ela deve afetar a nossa vida. Porque o que Paulo faz aqui, irmãos, do versículo 18 em diante, ele diz assim, antes como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco também é fiel. Deus é fiel, eu também sou fiel. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isso é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve sim. Se tem o sim em Jesus, tem o sim em nós também. Versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus, que também nos selou e nos deu penhor do Espírito em nosso coração. Então, se o Pai é quem diz ser, se Cristo é quem diz ser, e se o Espírito realiza o que a Escritura diz, então isso afetou a minha vida. Se Deus diz que é resgatador, se Ele disse que resgatou, então eu sou resgatado. Se Deus disse que me transformou e Ele transforma, então eu sou transformado. Então, a teologia, o que eu creio acerca de quem Deus é, olha, irmãos, o que nós cremos acerca de quem Deus é, a gente crê também acerca daquilo que Deus faz. Porque Deus, Ele não é homem para mentir. Quem crê que Deus é fiel, diga amém. Quem crê que Deus liberta, diga amém. Então, se você crê que quem crê que Deus é libertador, diga amém. Quem crê que Deus liberta, diga amém. Bom, se você crê que Deus é libertador e que Deus liberta, isso deve afetar a sua vida. Diz para o seu vizinho, então você é liberto. Fala para o teu vizinho, então você é liberto. Se você crê que Deus é libertador, se você crê que Deus faz o que é, Ele liberta, então você é uma pessoa liberta. Então a teologia, ela tem que afetar a sua vida. Viver em integridade é trazer essas implicações da natureza de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Inclusive, está havendo assim uma pobreza muito grande nos nossos dias, tá, irmãos? Muito grande nos nossos dias. Porque, preste atenção, quem crê aqui que Deus cura, diga amém. Bom, se Deus cura, há pessoas que falam mais da sua doença do que da própria cura de Deus. Não são afetados pelo que creem, são afetados mais pela sua enfermidade. E anunciam a sua enfermidade nos 4 cantos, mas porque a teologia não está afetando a vida. A teologia tem que afetar a sua vida. Nosso Deus sara, nosso Deus cura, meus irmãos. A teologia tem que afetar a sua vida. O que diz o Salmo 19? O que diz o Salmo 119 sobre a palavra de Deus? Ela cura a alma, ela restaura o nosso coração, mas nós, irmãos, não somos afetados pelo que cremos. E aí, nós procuramos, outros recursos humanos para resolver coisas aqui e ali. Mas nós precisamos crer, fazer uso, em primeiro lugar, não que não devamos procurar, mas fazer uso disso, a teologia afetando a nossa vida. E Paulo, quando ele se defende, ele disse, olha, eu creio que Deus é
Eu creio que Deus fez isso, e eu sou uma testemunha disso, e a teologia, o que eu creio, me afetou. E ele explicita isso, né? Quando ele vai dizer, ele nos ungiu, nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ele nos confirmou para convosco dessa forma. Então ele está dizendo, olha, o que eu creio atingiu a minha vida. Então, se o Pai, o Filho e o Espírito são o que dizem ser, então eles fizeram o que prometeram, tendo eles feito, minha vida foi afetada e demonstra isso. Nossa vida foi afetada e demonstra isso. Se você crê que Deus é o que é, sua vida foi afetada, e agora que a minha vida e que a sua vida demonstre isso. Eu termino, irmãos, falando o que o apóstolo Paulo disse aqui, que na verdade isso aqui daria assim uma série de mensagens, mas isso é confortável, é alegre demais isso aqui, e eu quero mencionar. Ele vai dizer assim, no versículo 21 e 22, mas aquele que nos confirma, convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Paulo, irmãos, ele trata aqui de alguns assuntos importantes, mas agora, quando ele diz sobre o sim de Deus e o não de Deus, ele trata aqui dizendo que em Jesus nós temos o sim. Ele vai falar aqui no versículo de número 18. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Versículo 20, leia comigo, por favor. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. E aí, irmãos, deixa eu explicar para você essa bênção aqui, e esse perigo. Uma grande bênção, né? Uma grande bênção e um grande perigo. As promessas de Deus são sim, somente em Cristo. E aqui nós nos dividimos de toda e qualquer confissão de fé, de toda religião, e o cristianismo agora aqui, ele é radical, ele é uma cisão. Todas as promessas de Deus, em Cristo Jesus, nós temos o sim. Então, vamos lá. Por exemplo, perdão de pecados, sim, só em Jesus. Não existe perdão de pecados fora de Jesus. É impossível haver perdão de pecados fora de Jesus. Isso é maravilhoso. Quem tem Jesus, diga amém. Não por causa de você, mas por causa de Jesus você tem o sim de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, os céus se abrem, uma voz se faz ouvir, a pomba desce, esse é o meu filho amado em quem me compraz. O prazer de Deus está em Jesus. Na transfiguração, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ouçam. Ele está dizendo, Deus só tem prazer em Jesus. E em quem estiver em Jesus, ele passa a ter prazer. Mas se você não tem Jesus, Deus não tem prazer na gente. Se os meus irmãos, se a minha mãe que está ali, com Jesus, você tem o sim. Então, a ira justa de Deus foi satisfeita. Deus tem uma ira. Romanos fala que Deus tem uma ira para ser derramada contra a sociedade. Mas, com relação a você, Deus está satisfeito. Jesus recebeu a ira de Deus e Deus ficou satisfeito em punir os pecados teus em Jesus. Então, nele nós temos o sim. A provisão de uma justiça perfeita para estar diante dele. Presta atenção no que eu estou dizendo. Irmão, isso aqui tem nada mais rico que isso aqui. A provisão de uma justiça perfeita para estar diante de Deus. Quem provê, quem proveu, quem te dá uma justificação perfeita para você comparecer de cara aberta diante de Deus, não está devendo nada para Deus. Quem? Jesus. Nele você tem um sim. O dom do Espírito Santo que habita em nós, por causa de Jesus. Agora, perdão de pecados sem Jesus? Não tem. Deus ficar satisfeito e não punir um pecador que esteja sem Jesus? Não tem. Todo pecador sem Jesus vai comparecer diante da ira de Deus. Por isso nós temos que evangelizar, pregar, para que quantos menos, melhor. A provisão de uma justiça perfeita para estar diante. Nunca um homem estará diante de Deus por si só, pela sua obra, por caridade. Nunca ele vai estar lá por ser pastor.
A gente não tem um sim de Deus por ser pastor. A gente tem um sim de Deus por causa de Jesus. O meu sim é igual ao teu. Jesus. Amém, irmãos? O dom do Espírito Santo. Jesus. Só Jesus. Sem Jesus, nada. A força para lutar contra o pecado, né, e revestir-se de santidade. Nós temos o sim. A gente já conseguiu isso. Deus já deu isso. Deus dá isso. Ele diz sim para você. A paz de Deus que excede toda a compreensão. Nós temos o sim em Jesus, só em Jesus. Alegria inexplicável, cheia de glória. Sim, em Jesus. Senhor, eu quero uma alegria cheia de glória. Sim, eu te dou isso. Em Jesus, por causa de Jesus, pela obra de Jesus, por intermédio de Jesus, estando de Jesus, nós temos o sim de Deus. Repete comigo, para tudo. Para tudo. Para tudo. Romanos vai dizer que é para tudo. Quando diz assim, quem tentará acusação? Quem os acusará? Olha, será que ele, tendo dado o Filho, não nos dará graciosamente nele todas as coisas? Nós somos abençoados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, irmãos. Todas as nossas necessidades foram supridas, tudo foi suprido. A nossa cura, nós temos o sim em Jesus. Meus irmãos, nós temos o sim em Jesus. Sabe quando você tem filho pequeno, né? Ou você tem, sabe aquela idadezinha, tipo, idadezinha assim da Eloá? A gente não dá tudo que pede, né? Porque não pode, os pais também ficam de olho na gente. Mas quando pede, a gente está com os pneus tudo arriado e vai, qualquer coisa a gente diz sim. O que você quer? Ah, sim, sim. Tem um sim completamente. Agora Deus, o Pai, irmãos, Ele olha para o Filho dele, que trouxe a glória, que trouxe a honra para ele, que obedeceu, que honrou. Deus, em Jesus, Ele dá sim para tudo. Em Jesus. Em Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Um corpo glorificado, livre do pecado, apto para a vida na nova terra, Nova Jerusalém, na presença imediata de Deus. Nós temos o sim de Deus. Quantas são as promessas de Deus? Nele elas são sim. Nele quem? Em Jesus. Só 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 em Jesus. Completamente Jesus. Qualquer promessa fora de Cristo, fala para o teu vizinho, é não. Qualquer promessa fora de Cristo é não. Não, não. Deus iria contra o caráter dele se ele abençoasse alguém. Deus não pode abençoar um pecador. Deus não pode perdoar ninguém. E o perdão? Não, Deus não pode perdoar. Não. Deus não pode deixar de cobrar pecado de ninguém. Ou ele cobra em você, ou ele cobra em Jesus. Ou ele cobra na humanidade, ou ele cobrou no Filho dele. Então, qualquer promessa. Agora, é Jesus exclusivamente. Sem ninguém. Ninguém ao lado dele. Ninguém perto dele. Nem anjo. Nem os muitos gente boas que foram canonizados aí. Gente boa foi canonizada. Não. Nele, a gente tira as nossas coroas e deposita no chão. Só Ele reina. Só Ele é glorificado. Só Ele é exaltado. Não somente exclusivamente, mas singularmente. Não compare Ele a nada e a ninguém. Jesus é incomparável. Incomparável. Nele, nós temos o sim de Deus. Pastor, eu queria ser abençoado na minha vida. Pastor, eu queria ser feliz. Pastor, eu queria ter uma vida melhor. Pastor, eu queria ser curado de algumas... Eu quero dizer para você que de todos os reclames que nós temos, todos os buracos existenciais que nós temos, a solução toda está em Jesus. E em Jesus, nós temos o sim de Deus para tudo. O que eu faço, pastor? Vá para Jesus. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com o teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se Jesus for o Senhor da sua vida, Ele vai ser o seu Salvador. E a salvação, ela já começa aqui e agora, porque Ele já fez o depósito. Você já começa a desfrutar de uma qualidade de vida que só Ele pode dar. Eu
Talvez você diga para alguém, fulano é tão abençoado, né? Olha como fulano é abençoado, meu Deus. Inclusive algumas pessoas, eu tenho assim, eu tenho muitos erros, né? Mas eu tenho muitas dificuldades em uma série de coisas. Mas, por exemplo, algumas dificuldades com alguns testemunhos. Né? Com alguns testemunhos. Inclusive, eu até evito de dar muitos testemunhos de coisas que acontecem comigo, porque as pessoas fazem uma leitura errada. Acha que eu mereço. Acha que eu recebi um sim de Deus. Está entendendo? Aí faz uma leitura equivocada. Mesmo tudo é graça. Fala para o teu vizinho, tudo é graça. Tudo é graça. Então, se alguma coisa aconteceu, é por causa de Jesus. Por causa da gente. Por causa de Jesus. Nele nós temos o sim de Deus. Deus não dá sim para Edilson. Deus não dá sim para Emanuel, para William, para Derek, para João, para Ulisses. Deus não dá sim para De Leon, nem para Gustavo ou Ulisses. Deus não dá. Deus, o sim dele, todas as promessas já foram dadas sim. Tudo em Jesus. O que eu faço, pastor? Cresça em Jesus. Conheça Jesus. Se aprofunde na pessoa de Jesus. Ame Jesus. Glorifique Jesus. Viva para a glória de Jesus. Coloque Jesus no centro da sua vida, no centro da sua história. Faça a vontade de Jesus. Busque ser um representante dele. Busque falar como ele falou, agir como ele agiu. Viva no nome dele. Viva para a glória dele. Porque nele, tantas são as promessas de Deus e nele nós temos o sim. E que Deus abençoe a nossa igreja. Meus irmãos, para encerrar, nós podemos ser mal compreendidos, como o apóstolo Paulo foi. Nós devemos nos defender, se isso for defender o evangelho que pregamos e vivemos. Nós devemos continuar amando quem nos acusa ou rejeita. Porque Paulo continua amando aquela igreja. Na verdade, na minha perspectiva, foi a igreja que Paulo mais amou, foi a igreja de Corinto. Não teve outra igreja que ele amou tanto. E nós precisamos crer, nós precisamos querer não serem justas e justificáveis essas acusações em nossas vidas. Nós precisamos querer não serem justas e nem justificáveis essas acusações em nossas vidas. Que ninguém da nossa família seja acusado. Pastor fulano, eu não posso contar com ele não, porque ele diz sim, mas o sim dele não é sim. Logo vem o não. Pastor, eu não posso contar com fulano não, porque se chover, ele não se molha, não vem. Pastor, eu não posso não, porque está agindo na carne, porque sempre favorece o seu bem-estar e nunca está priorizando o reino. Que Deus nos ajude. E que você entenda, à luz do primeiro capítulo, que a gente vai encerrar ainda, mas que nós podemos ser mal compreendidos. Se isso está afetando o reino de Deus, a obra de Deus, nós temos que nos defender e deixar claro, com a nossa consciência limpa, que Deus é fiel de que nós estamos fazendo a coisa certa. Nós devemos continuar amando quem nos acusa ou rejeita. Paulo tratou com dignidade e com respeito essa igreja. Porque Paulo ficou preocupado com eles. Paulo não estava fazendo isso para se dar bem. Paulo estava falando, estou muito preocupado com a igreja de Corinto, porque se eles me credenciarem, como é que ficou o evangelho? Então ele se defendeu, não por vaidade. E nós precisamos querer não serem justas e justificáveis essas acusações em nossas vidas. Vamos ficar de pé.